Olá, você está no canal Espiritualidade, Boas Histórias, né? Para você que está aí nos prestigiando, fica aqui o nosso agradecimento, o nosso abraço, o nosso desejo que você tenha uma vida boa, cheia de saúde, né? Para você que está aí de bobeira, dando uma olhada, vendo o nosso canal, fala, poxa, que canal legal, né? Cheio de boas histórias, né? Deixa aí o seu like, inscreva-se no nosso canal, né? Hoje nós vamos contar aqui uma historinha, né? É a entrevista com Bob Hallow na TV. Mas antes da gente começar, eu queria contar para vocês que nós estivemos em Campos Altos semana passada, na feijoada da PAI, né? Promovida lá pela turma da PAI com a direção do Rogerinho, né? Então a gente foi recebido lá com o maior carinho, né? E esse trabalho é maravilhoso, né? Porque lá são voluntários, né? O pessoal está lá doando de si para fazer a vida do outro mais fácil. Isso é que é espiritualidade, né? Espiritualidade é você dar de si pelo outro, né? Isso é maravilhoso. E a gente viu lá o esforço do pessoal para poder fazer uma feijoada bacana, né? Para que eles ganhassem fundos, né? Para poder reformar a PAI. Estão fazendo tanta coisa bonita lá, né? Tudo para dar melhor qualidade de vida para os frequentadores, né? É um trabalho fantástico, né? E quando a gente se une, né, com pessoas que têm esse mesmo propósito, aí é felicidade garantida. Você pode não ganhar dinheiro, né? Mas você vai ganhar felicidade, né? Você vai alimentar a sua alma, né? Você vai se tornar mais visível aos olhos do Pai, né? Que nos ama e nos dá tudo de graça. Né? Faz o sol nascer sobre bons e maus, não é verdade? E um Pai que só nos quer o bem. Então, quando a gente também se doa, né, dá um pouquinho da gente pelo outro, a gente, poxa, estamos chegando lá. Né? Eu acho que o reino de Deus, aquele que Jesus fala, é o reino onde estamos sempre dispostos a colaborar em favor do outro. Né? Esse é o grande tchan desse reino maravilhoso, que a gente, aos pouquinhos, vai se materializando no mundo, né? Bom, fica aqui o nosso abraço para o Rogerinho, se ele estiver vendo o nosso vídeo, né? Parabéns, né, para você e para a sua equipe, né? Muito legal, né? Voltando à história de hoje, né? A história chama Entrevista com Bob Hallow, na TV. Ora, Londres parou para assistir na TV a entrevista com o candidato a prefeito Bob Hallow, um cara polêmico, candidato do Partido do Bem-Estar Animal. Já pensou, gente? Tem o Partido do Bem-Estar Animal lá na Inglaterra, mas que ameaçava ganhar do favorito candidato do Partido Conservador. O entrevistador seria George Mallow, e todos sabiam que George tensionava arrasar na entrevista para poder ascender dentro da empresa dona do canal de TV. O que não se esperava era que George havia conseguido, né, colocar a mão num dossiê sobre a vida secreta de Bob Hallow, fornecida por seus adversários, e queria usá-lo para colocar o pobre Bob para fora da disputa, o que levaria George à gerência do canal. George era conhecido por não ter partido, a não ser o Partido da Verdade. Contudo, daquela vez, ele fez de tudo para que as coisas pendessem para o próprio lado. Até mesmo um circo televisivo digno de uma luta de MMA, né? Artes marciais mistas. Quando o prestígio político de Bob apanhou diante das acusações tiradas do dossiê até cair morto. Coitado do político, né? O cara da televisão acabou com ele e acabou com a carreira dele, né? Passados os anos, num belo dia de primavera, George tomou consciência que sua vida havia virado de cabeça para baixo. Nada nela estava no lugar. E ele não sabia o que fazer para consertá-la. Para piorar, o dia do pobre coitado, o Vincent Price, né, aquele garoto delirante e falador da equipe de produção que amava encher os ouvidos de George,
havia chegado com o último número de uma revista em quadrinhos favorita e estava tentando explicar para George como era a mecânica do tempo nas histórias em quadrinhos. Veja que barato, George. O Super Super estava lutando com um inimigo ruim de jogo quando o melhor amigo do Super foi soterrado por um edifício que caiu em cima dele. Né? Ao final da batalha, o Super colocou o inimigo ruim de jogo para correr, mas ficou na pior por causa da morte do amigo. Então ele chamou o Capitão Tempo, que fez o tempo voltar no exato momento que o amigo do Super ia se lascar. Né? Quando então o Super tirou ele do local da luta, salvando minha vida. George levou a mão à cabeça. Mas o amigo do Super não tinha morrido, Vincent Price. Ele morreu na linha do tempo em que o Super estava. Porém, o Capitão Tempo levou o Super para o momento antes da morte do amigo do Super. Ou seja, a partir desse momento, surgiu uma nova linha do tempo. Bom, então o amigo do Super está morto em uma linha do tempo e vive em uma outra que nasceu a partir da ramificação da primeira. É isso aí, George. Você entendeu. Pena que ninguém pode fazer o tempo voltar para trás, né? Nem tem jeito de mudarmos para uma linha do tempo em que os nossos erros foram reparados. A mão de George apertou-lhe o queixo. Agora me diz uma coisa, Vincent Price. Se o Super deixou a linha do tempo dele e foi morar numa nova, como ficou a antiga sem ele? Quando o Super alterou o destino do amigo dele, criou uma nova linha do tempo, em que o amigo dele vivia, e uma outra linha do tempo em que o Super havia deixado a linha do tempo em que o amigo morrera e se mudar para outra. Portanto, no fritar dos ovos, temos 3 linhas, a original e 2 que nasceram a partir dela, quando o Super voltou no tempo. Né? Muito doido isso, Vincent Price. Vincent Price sorriu satisfeito em bagunçar a cabeça do George. Nos momentos difíceis, George costumava se lembrar de Deus. E naquele exato momento difícil, ele estava na igreja de Santa Margarida, orando de joelhos, quando clamou: "Oh, meu Deus, me mostra o caminho, porque eu sempre tive tudo sob controle, mas confesso que ando perdido." Né? Com o coração um pouco mais aliviado, Jorge deixou a igreja e foi para um ponto de ônibus. Ele entrou no ônibus assim que a porta se abriu e, por sorte, achou um banco com 2 assentos ocupados, apenas por uma velhota. Sentando-se ao lado dela, num assento desocupado, né? "Como vai, George?" Ele olhou surpreso para a velha. "Uai, perdão, eu não me lembro de conhecê-la." "Mas eu conheço muito bem. Sei que a sua vida está uma bagunça e sei como arrumá-la." George pensou que aquilo era uma brincadeira, mas decidiu não atrapalhar, para ver até onde a velha iria. "Seu maior problema é Bob Hollow, pois você ferrou com ele e faz tempo que não dorme direito por causa disso. Mas o seu filho não fica atrás. Você queria que ele seguisse os seus passos, mas o garoto não quer nada com a dureza." Olhando cada vez mais espantado para a velha, Jorge começou a acreditar que ela sabia de fato das coisas. Quer se reconciliar com seu passado? Deseja o bem do seu filho? Anseia por colocar ordem nessa sua vida bagunçada? Ele balançou a cabeça para frente e para trás, várias vezes fazendo pequenos movimentos. "Você tem 4 notas de 5 libras na carteira. Tem também 2 de 10 e 2 de 20. Desça no próximo ponto. Lá irá encontrar um garoto indiano que precisa de 60 libras para pagar uma dívida de jogo que o pai dele contraiu com gente muito ruim. Se ajudá-lo, a vida o ajudará, Jorge." Jorge ficou matutando se aquela velha não fazia parte de um golpe, pois não tinha uma semana que ele tinha visto uma entrevista com um especialista no assunto. E o cara disse que era espantoso como era fácil cair em um golpe, pois estamos sempre prontos a acreditar que a vida está sorrindo para nós. E o que a velha estava fazendo, senão fazendo as vezes da vida sorrindo para mim.
Por que está me olhando assim, Jorge? Se foi você mesmo quem pediu a Deus que lhe mostrasse o caminho. Será que era um golpe? E se fosse? Se a velha bruxa fosse mesmo uma enviada de Deus? E se Deus estivesse mostrando mesmo um caminho para ele? O ônibus foi parando, a velha olhou para George, que viu que era chegada a hora de ele tomar uma decisão. Meio relutante, George foi se levantando do assento e quando a porta se abriu, ele pulou para fora do ônibus através dela. O ônibus se foi. George olhava para o rosto da velha na janela, sorrindo para ele. Quando sentiu alguém segurar seu casaco, ele se virou e viu um menino indiano com os olhos enormes e angustiados. O senhor é o enviado de Deus? George ficou pensando. Se respondia que sim, e dava o dinheiro. E pronto. Ou se respondia que não, dava as costas para o menino e ficava com as 60 libras. Como George não respondia, o menino foi atrás de outro homem, que o rechaçou. George então se aproximou do menino e disse: por que me perguntou se eu sou enviado de Deus? Triste, o menino se pôs a se explicar. Meu pai perdeu 60 libras na mesa de jogo. E os homens que jogaram com ele disseram que se ele não arrumar o dinheiro, o pior pode acontecer com meu pai. Orei a Brahma, que é um deus indiano, e ele me respondeu através de um sonho em que eu recebia de um homem que não consegui ver a face o dinheiro que o meu pai precisa. O tal homem do meu sonho descia de um ônibus nesse ponto. Como se chama seu pai? Meu pai se chama Kabir. Se o seu pai pagar a dívida, ele vai parar de jogar? Pendendo a cabeça para frente, como se ela estivesse pesada demais, o menino respondeu: eu acho que não. Um sorriso bobo apareceu no rosto de Jorge, que deu as costas para o menino e se foi. Impressionado com todo aquele teatro de que ele havia feito parte, Jorge contou para todo mundo o que lhe acontecera. E no dia seguinte, quando chegava ao trabalho, um colega que havia lhe ouvido a história, o Vincent Price, mostrou a ele um tablet em que estava estampada na tela a notícia do assassinato de um indiano, cujo corpo foi achado boiando nas águas do rio Tâmisa. Olhando a notícia com mais cuidado, Jorge descobriu que o infeliz se chamava Kabir e que a polícia desconfiava que ele havia sido morto por causa de uma dívida de jogo. Jorge então voltou à igreja de Santa Margarida, ajoelhou, fechou os olhos e orou. Está bem, Deus, eu pisei no tomate. Não fui capaz de ver o seu rosto no rosto da velha do ônibus. Mas a culpa não é minha, afinal, vivemos em um mundo de golpistas, não é? Vai, Deus, me dá outra chance, pois minha vida está cada vez mais confusa e eu quero acertar as coisas. Saindo da igreja, Jorge resolveu pegar aquele mesmo ônibus do dia em que se deu com o menino indiano. E assim que entrou, viu que havia um banco com um assento vago e se sentou no assento. Tudo bom, Jorge? Arregalando os olhos para o garoto de olhos puxados, tatuado, que estava sentado ao lado dele, Jorge sorriu. Quem é você, garoto? Você não quer outra chance, Jorge? Não foi isso que disse para Deus em sua oração 10 minutos atrás? Pois então, vamos começar com você deixando seu preconceito de lado, pois todos podemos ser enviados de Deus, sabia? Até um garoto mestiço como eu, meio asiático, meio inglês. Quem sabe você não será um enviado também um dia, se acreditar na possibilidade. Tá certo, o que eu tenho que fazer? O garoto sorriu. Meu Deus do céu, como você está animado para o serviço, George. Acho que finalmente resolveu parar de só pedir em suas orações e de julgar os outros. A cara de George não estava boa. Desce no próximo ponto, George, que o seu destino vai estar lá lhe esperando. O ônibus parou. Quando a porta se abriu, Jorge estava diante dela, ansioso para pular fora. E uma vez do lado de fora do ônibus, ele viu um menino indiano e foi de encontro a ele com os olhos marejados. Olha, menina, eu não tive culpa. Eu não sabia que você estava falando a verdade. Pensei que era um golpe, que estavam me fazendo de bobo. O menino se mantinha olhando para Jorge como se não estivesse entendendo o que estava acontecendo e muito menos soubesse quem Jorge era. Como um pequeno tumulto começou a se formar ao redor deles, Jorge pegou o menino pelo braço e o tirou dali. E com o safanão, Jorge perguntou ao menino: não se lembra de mim, menino? Você me pediu 60 libras para tirar seu pai da forca e eu não dei.
E 2 dias depois, fiquei sabendo da morte dele. Agora eu estou arrependido. Me diz como eu posso ajudá-lo. O menino estava com a maior cara de paisagem. Contudo, como o Jorge havia parado de falar, o menino resolveu dizer alguma coisa. Meu pai está vivo. Jorge riu. Não está. Ele deve 60 libras por causa de uma dívida de jogo. E eu estou com medo do que podem fazer com ele por causa da dívida. Orei para Brahma. E ele me fez sonhar com um encontro com alguém que me ajudaria. E eu acho que esse alguém é o senhor. Jorge enfiou a mão no bolso e tirou a carteira. E de dentro da carteira, 60 libras em notas de 5, 10 e 20, que deu ao menino. O menino sorriu, agradeceu e se foi. Jorge, por sua vez, pegou um outro ônibus para o trabalho. E quando chegou, chamou pelo colega que havia dito a ele alguns dias antes sobre a morte do pai do menino. Encontrei o menino de novo, Vincent Price. Que menino, Jorge? Aquele cujo pai foi assassinado por causa de uma dívida de jogo. O corpo foi encontrado boiando no Tâmesis, lembra-se? Não me lembro, Jorge. Confuso, Jorge começou a perguntar para o resto dos colegas sobre a morte do indiano, mas ninguém sabia dela. Jorge então procurou na internet e nada. Quando então ele percebeu que ele estava vivendo de novo um dia que havia se passado fazia tempo. O dia em que ele dera as costas para o menino no ponto do ônibus. E George se lembrou da história em quadrinhos sobre a qual Vincent Price havia conversado com ele. Aquela que falava que o Super havia voltado no tempo com a ajuda do Capitão Tempo para salvar um amigo que havia sido esmagado por um prédio que caiu em cima dele durante uma luta do Super com um inimigo ruim de jogo. Como ninguém acreditaria mesmo nele, Jorge resolveu deixar o assunto para lá e deu uma gostosa gargalhada e ficou pensando com seus botões que se Deus havia feito o impossível acontecer para que ele se tocasse que Deus estava ao lado dele, por que Deus não daria jeito de arrumar a vida dele, mesmo Jorge acreditando que isso seria impossível? Jorge é o diretor de um programa de entrevistas de grande audiência em uma televisão inglesa. Está nas voltas com o programa da semana. No entanto, a cabeça de Jorge estava dividida, tendo outras preocupações, pois a amante, Eleonor, melhor amiga da esposa de Jorge e vizinha do casal, quando, do último encontro do casal de amantes, ameaçou o diretor de TV, que já havia uma década que prometia para Eleonor que ia deixar a esposa para ficar com ela. A Eleonor ameaçou Jorge contar para a esposa de Jorge do caso que eles tinham, né? Eleonor era viúva e tinha um filho especial, o John, que dependia dela para tudo. Mary, esposa de George, tinha a maior admiração pela amiga e vizinha, pois nunca ouvira a amiga reclamar da sorte, estando sempre Eleonor com a cara melhor do mundo toda vez que saía carregando o John numa cadeira de rodas para tomar sol e ver a rua, passando diariamente, sempre no mesmo horário, diante da pequena varanda do edifício em que Mary costumava flagrá-los. O que a constrangia a acenar para a mãe dedicada e o filho, quando recebia o simpático sorriso de Eleonor em retribuição. Mary e George estavam casados fazia tempo e tinham um filho crescido, o Jasper. A esposa de George era professora de filosofia na universidade. Apaixonada pelo trabalho, optou por juntar os trapos com um homem que também tivesse o trabalho como prioridade. E o pobre Jasper acabou criado pelas escolas que frequentou desde novinho. Crescido, Jasper ganhava dinheiro como hacker. Ele vivia de roubar informações guardadas em computadores pessoais e pedir dinheiro para devolvê-las. Jasper era um pequeno ladrão e chantagista digital. Bom, Clark, irmão de George, era o braço direito, o esquerdo e também as pernas do diretor de TV. Era só George chamar que lá vinha o Clark correndo para atender o irmão. Clark também trabalhava na TV e ajudava no programa de entrevistas, né? O que George não sabia era que Clark estava tendo um caso com Mary, né? Além de estar passando a mão no dinheiro do diretor, já que tomava conta dos negócios de George. Jasper está caído por uma jovem e exótica modelo asiática chamada Saraki.
Ela foi apresentada a Jasper pelo pai numa festa promovida pelo programa de entrevistas. Saraki é bela e interesseira, e como sabe do interesse de Jasper por ela, Saraki pensou em depená-lo, assim como fez com uma dúzia de namorados, quando o conheceu, pois acreditava que Jasper tinha dinheiro, mas como ele não tinha, Saraki o mantinha por perto, mas não muito perto. Jasper está namorando Olga, irmã de Clark. O filho de George tem certeza que ela é louca, porque ela acredita em anjos e demônios, e porque quis namorar com ele, né? O problema com Olga não era que os anjos e os demônios falavam pela boca dela, fenômeno que fascinava Jasper, apesar de Jasper não levá-la a sério. Até o dia em que o demônio falou pela boca de Olga que poderia dar um jeito de Jasper conquistar Saraki. Aí sim, Jasper prestou atenção no curioso fenômeno, né? Meu nome é Bob Hallow, e quando eu estava vivo, fui entrevistado pelo seu pai. Na época, eu era candidato à prefeitura de Londres, e pensei que George estava me oferecendo a oportunidade de melhorar minha situação na disputa. Mas o programa era uma armadilha. George ambicionava ser o diretor do programa, e aquela era a oportunidade dele conseguir o que queria. Pretendia falar dos meus planos de governo, mas fui atacado do início ao fim do programa. Levantaram todos os meus podres e me jogaram na cara. E quando o programa acabou, minha campanha havia acabado junto com ele. Abandonado pelo meu partido, execrado pelo meu eleitorado, dei adeus à minha carreira política, e assim que o dinheiro dos investidores acabou, tomaram minha casa, o meu carro, e minha esposa me largou. E no ato desesperado me atirei dentro do rio Tâmisa, do alto de uma ponte, vindo a morrer afogado. George, por sua vez, deixou de ser um entrevistador e passou a mandar no programa. Jasper olhou meio desconfiado para Olga. Se você não gosta do meu pai, por que vai me ajudar, Bob? Porque eu quero que você quebre a cara. Olga ama você, mas Saraki não vale nada. Ela vai arruiná-lo. E a sua ruína é a ruína do seu pai. Olga não precisa saber. Não vai poder ter as duas. Aí é que está a graça da coisa, Jasper. Olga vai fazê-lo feliz para sempre. Mas Olga é feia e ruim de cama, ao contrário de Saraki, que é estonteantemente bela e perfumada, e quando o assunto é cama, ela é pós-doutorada. O filho de George ficou matutando sobre a proposta de Bob Hallow, e como o desejo não o deixava em paz, decidiu aceitá-la. Não demorou muito, Jasper recebe uma mensagem de Saraki. Oi, Jasper. Eu não sei o motivo, mas de uns dias para cá não consigo parar de pensar em você. Jasper sorriu. Ele sabia que era o espírito de Bob Hallow que estava soprando o nome de Jasper nos ouvidos de Saraki. Ora, gata, se quiser, chega aí em 5 minutos. O rosto lindo de Saraki fez os olhos de Jasper saltarem nas órbitas. Calma, Jasper. Primeiro preciso saber o que vamos fazer. Como assim, gata? Podemos só tomar chá. Jasper babava. Tomar chá será ótimo, gata. Mas, e se eu quiser algo mais? Algo mais vai lhe custar 1000 libras, querido. Sem saber de onde tirar tanto dinheiro, Jasper ficou de retornar o telefonema e chamou por Bob Hallow. Não consigo me acostumar em ficar olhando para a cara da minha namorada enquanto peço ajuda a você para pegar Saraki. Olga sabe muito bem o que você está fazendo, Jasper, e ela está aqui dentro, torcendo para que você não faça o que vai fazer. Porque se conseguir Saraki, aí a Olga não vai mais querer saber de você. A Olga não vai me abandonar nunca. Não é ela quem vai abandoná-lo. É você quem não vai mais conseguir olhar para ela por causa da consciência doída, depois do que vai fazer com Olga. Jasper se fez desentendido. Onde você arrumou 1000 libras, Bob? Onde vou arrumar 1000 libras, Bob? Peça para o papai. Não me faça rir. Meu pai não me dá nada de graça. Seu pai tem segredos. Entre no computador dele e descubra-os. Depois é só pedir as 1000 libras para eles.
Malandro, Jasper entrou no computador de George e foi fuçando até achar as fotos dele com Eleanor. O dinheiro apareceu rapidinho depois que George recebeu a mensagem do estelionatário digital pedindo as 1.000 libras pelo resgate do arquivo de fotos. Jasper, então, ligou para Saraki e marcaram um encontro no apartamento dela. No caminho, Jasper ficou imaginando o que faria com ela, ao mesmo tempo que se imaginava sem a companhia de Olga. As 1.000 libras, afinal de contas, valeram a pena. E quando Jasper deixou o apartamento de Saraki, ela carregava em suas memórias as lembranças de ter estado no céu. O Jasper, né? Como não conseguia dormir direito pensando em Saraki, Jasper repetiu o golpe do computador. Mas como ele sabia que o pai não ia cair mais nessa, né? Jasper tomou a mãe como vítima e descobriu no computador dela um arquivo de fotos em que ela estava muito à vontade com Clark. Mary relutou quanto à chantagem, mas acabou pagando. E outra vez, Jasper conseguiu dar um pulo no paraíso. Vai lá atrás da Saraki, né? Clark também colaborou com as viagens celestiais de Jasper, já que também tinha arquivos de fotos comprometedoras e acabou pagando o resgate de 1.000 libras pelo arquivo que as continha. Acontece que quando Jasper invadiu o computador de Saraki, o cara, o computador até da própria menina, né? Da namorada, acreditando que depois dela, ele não precisaria fazer aquilo com mais ninguém, pois após ele saber os segredos dela, Saraki estaria para sempre em suas mãos. Não passou muito, Jasper foi localizado pela polícia, pois o computador de Saraki possui um sistema de proteção contra invasores. Preso numa delegacia especializada em crimes digitais, Jasper se viu obrigado a pedir socorro ao pai. Então, foi você que me extorquiu, né? Qual é, pai? Você está de rolo com a vizinha. Quem mais caiu na sua, Jasper? Louco para se encontrar outra vez com Saraki, Jasper abriu um sorriso cínico. Me tira daqui e me arruma 1.000 libras, que eu digo quem mais caiu na minha onda. George pagou a fiança, conseguindo assim a liberdade de Jasper, e deu ao filho 1.000 libras em troca da cópia das fotos digitais de Mary Clark. Jasper pegou o dinheiro e comprou mais uma tarde de prazer com Saraki, enquanto o casamento do pai dele ia para o brejo. Após a separação, George chamou Eleanor para ocupar o lugar de Mary. Meu filho, o que é, pai? Você está enrolando com a justiça. Você está enrolado com a justiça. Porém, consegui que você cumpra sua pena em liberdade, desde que tome conta de John, né? O filho de Eleanor. Já que meu advogado usou da desculpa que John precisa dos seus cuidados para livrar sua cara. Diante do final inesperado daquela aventura, Jasper foi reclamar com Bob Hallow. Puxa vida, meu pai ficou com sua amante, mamãe com a amante dela, e eu terminei com o John. Isso não é justo. Além do mais, você não é inimigo do meu pai? Pois é, ele acabou numa boa. Ah, mas quem é que disse que acabou? Você não vai desistir da Saraki, vai? Encarando Olga, um tanto desconfiada, Jasper disse que não, que ele não iria desistir. Você precisa de um bom emprego para bancá-la, e não consigo pensar um emprego melhor que no programa de TV do seu pai. Ah, meu pai nunca vai deixar eu pisar no palco do programa dele. Você sabe que eu posso fazer com que ele mude de ideia? Depois de pensar um pouco, Jasper viu que, como não tinha ideia melhor, o jeito era continuar indo na onda do espírito de Bob Hallow. Faça um vídeo me entrevistando. Depois mostre ao seu pai. E vamos ver o que ele diz a respeito. George viu o vídeo e se emocionou. Nele, Bob Hallow dizia que entendia George. Que naquele tempo, quando George era jovem, a ética era desconhecida para ele, que só desejava subir na vida, fosse do jeito que fosse, mesmo que tivesse que pisar em cima de pessoas. Mas que agora, George havia amadurecido. Aprendera que todos erram e todos carecemos de perdão. Sensacional, filho. Vou dar o programa desta semana para você. Você será o entrevistador. Quer que eu entreviste o espírito de Bob Hallow? Quero. Não acho isso muita doidura, pai? Acho. E acho também que se o programa for um sucesso, o emprego será seu. Portanto, faça o melhor. Já se falou com Olga.
que topou ir ao programa de entrevistas. O programa foi de fato um sucesso, sendo o ponto alto o momento em que o espírito de Bob Harlow perdoou George, o que levou os espectadores a chorarem emocionados. Enfim, George havia se reconciliado com seu passado. Melhor ainda, havia feito as pazes com seus próprios sonhos, pois o filho que ele tinha como perdido havia se achado como entrevistador e produtor. Feliz com Eleanor, John e Jasper, George em paz consigo mesmo, George entrou na igreja de Santa Margarida, procurou um banco, onde ajoelhou e começou a rezar. Perdão, Senhor, porque duvidei. Perdão por me achar mais do que sou, quando o Senhor é quem faz tudo e eu faço bem pouco. Perdão, Senhor, por ficar o tempo todo julgando meu irmão em vez de ajudá-lo. Perdão, Senhor, por ficar pedindo sem dar nada de mim em troca. George abriu um sorriso. Gratidão, Senhor, por colocar minha vida em ordem e me mostrar que mesmo que a minha vida vire de cabeça para baixo outra vez, o Senhor pode desvirá-la, assim como pode fazer o tempo andar para trás. Gostaram da história? Barata a história, né? A história da entrevista com o George Harlow, né? Interessante é que a namorada do rapaz era uma médium, né? E o espírito do George Harlow falava por ela, né? Interessante também que a história não fala o final do rapaz, né? Porque o rapaz era apaixonado com a Saraki, que era uma modelo, mas ele não amava ela. Tinha uma paixão, né? Um desejo. Mas a gente pode imaginar que ele, a partir do momento que ele começou a trabalhar, ter maiores responsabilidades, né? Ganhar dinheiro, a produzir, né, os programas, a entrevistar, ele deve ter mudado de ideia, né? Voltado para a Olga, né? A Olga é prima, né? Mas a Olga é interessante também nessa história, né? Um médium é sempre interessante, né? Agora, o curioso é você ter a sua namorada como médium e está falando com um espírito que está te ajudando a passar para trás a namorada, né? E o espírito ainda fala, olha, ela sabe o que está acontecendo e ela está torcendo, né, para que você decida por ela e não pela paixão, né, que você está correndo atrás. Essa paixão maluca que te pede 1000 libras toda vez que você vai encontrar com ela, né? Um bocado de dinheiro, né? Então a entrevista com o Bob Harlow é muito interessante. O espírito do Bob Harlow, né? O Bob Harlow era um político, né, candidato a prefeito de Londres, e ele foi num programa de entrevista. O entrevistador tinha um dossiê com os podres dele, e o George, né, que era o entrevistador, aproveitando dessa vantagem, né? E o George queria muito subir na vida, né? Se tornar um diretor do programa e não mais um entrevistador. Aproveitou a chance que estava entrevistando um candidato a ser suspeito e acabou com ele, né? Ele não foi ético. Então, o camarada perdeu tudo e acabou se matando. E queria vingança, né? Mas, na verdade, o processo, vamos ver que ele quis vingança e com o tempo ele viu que vingança também não ia resolver muito, né? E no final da história se reconciliam, né? O Bob Harlow e o George, né? O George acaba, de uma certa forma, né, conseguindo o perdão do Bob Harlow, né? O Bob Harlow fala com ele através da Olga, da médium, fala, olha, eu sei que naquela época você era jovem, pouco ético, né? Muito ambicioso, e que hoje você amadureceu, você é outra pessoa. Então, eu gostaria muito de ter me vingado do George lá atrás, mas não do George hoje, né? O que é uma questão interessante, né? E interessante também que lá no início, né, o George pede a Deus, né, arruma minha vida, né, porque a vida tá uma bagunça danada, né? O George tinha um amante, Eleanor, a amante dele tinha um filho especial, o John. Só que a mulher do George, a Mary, tinha um amante também que era o Clark, né, que era irmão do George, né? Todo mundo tramicando, todo mundo, né? Uma verdadeira bagunça, né? E o filho do George era um hacker, né? Tá danado, né?
que ela estava envolvida com pequenos roubos. Então, Deus não deixa ninguém ser resposta para os apelos, né, que a gente faz a Deus. E vendo a sinceridade dos sentimentos do Jorge, Deus deu um jeito de fazer com que a vida dele se acertasse, né? E o Jorge chega no final, lá na igreja de Santa Margarida, em Londres, fala: Senhor, obrigado por tudo, né? E eu sei agora que se minha vida estiver virada de cabeça para baixo, o Senhor tem o poder de um estalar de dedos fazer ela virar de cabeça para cima de novo. Né? A história fala da mecânica do tempo, né? A gente adora histórias, né, que falam disso. Né? Eu sou fã dos heróis da Marvel e vira e mexe nos filmes da Marvel a gente vê o tempo voltando, né? O pessoal mexendo no tempo, né? Mas aí, essa história agora, né, entrevista com o Bob Harlow na TV, Deus faz o tempo voltar atrás para que o Jorge tenha a oportunidade de ver de novo a oportunidade que ele perdeu de fazer uma coisa boa e a partir daí começar a acertar a vida. Porque a gente está sempre dando desculpa para não fazer o bem. E depois a gente reclama das dificuldades da vida. Né? Tem que ter, a razão tem que ser colocada para funcionar, claro. Né? Para a gente não ser ludibriado. Mas a gente também não pode usar desconfiança para tudo. A pessoa está lá pedindo, necessitada, você está vendo na cara dela que ela está passando arrego, você tem como ajudar? Ajuda. Ah, mas é bandido, vai passar para trás, vai pegar o dinheiro, vai comprar droga, vai pegar a comida que eu dei, vai vender, comprar droga. Cara, se a gente ficar analisando demais as coisas, não faz caridade com ninguém. Aí quando nos faltar a caridade por parte da vida, não dá para reclamar. A vida vai estar nos analisando do mesmo jeito que a gente analisou as pessoas. A gente tem que fazer as pessoas, com as pessoas de forma que o nosso coração fique bem. Né? Então, não dá para ficar analisando. Mesmo a gente correndo o risco da ingratidão alheia, né? De ser passado para trás. Né? A gente tendo um mínimo de garantia por parte da nossa razão que aquilo é razoável, tem que fazer. Né? A possibilidade de fazer o bem. Né? Você vê que o Jorge mesmo, ele não perdeu a oportunidade de fazer o mal. Quando ele acabou lá com o Bob Harlow, difamou o cara, destruiu o prestígio político dele diante de todo mundo. Não pensou, ele pensou só no umbigo dele, nos ganhos que ele ia ter. Tranquilo. Mas na hora que ele desceu no ônibus, viu lá o indiano precisando de 60 libras, sendo que dentro do ônibus alguém já tinha falado com ele: olha, a chance de você fazer alguma coisa boa vai estar aí assim que o ônibus parar. O Jorge ainda parou, olhou para o indiano, falou com ele assim: olha, se eu te dar esse dinheiro, seu pai vai parar de jogar? O menino não vai, provavelmente não. Né? Aí o cara virou as costas, foi embora, falou: né, esse dinheiro não vai resolver o problema do menino. E aí, por causa da falta de dinheiro, o pai do menino acabou morrendo. Sendo assassinado, atirado no rio. Né? Então, a mesquinharia pode ter consciências desastrosas na nossa vida. Às vezes, um pouquinho que a gente colabora, né, pode ser motivo suficiente para que a vida nos devolva um montão. Né? Fazer o bem sem olhar a quem. E deixar com Deus, que Deus julgue as coisas. Não nós ficamos aí analisando, julgando, como se a gente tivesse total controle da nossa vida. A gente não tem controle de nada. Né? A gente tem o controle na hora que a pessoa está ali pedindo: me ajuda, me ouve, eu estou com um problema, eu estou precisando de uma orelha. Eu senta aí e fala, não custa nada. Né? E a pessoa depois está ali aliviada. Né? Aí um dia você está com um problema, precisa de uma orelha e acha alguém para poder te dar alívio. Aí você fala: cara, não foi de graça. Isso aí é retorno. A vida é retorno. É plantar o bem para colher o bem. É amar sempre, para sempre estar cercado de amor. Né? E quando você tiver a oportunidade de destruir uma pessoa, não faça isso.
nem que seja para ganhar todo o dinheiro do mundo, todo o prestígio, não vai valer a pena. Isso vai fazer sua vida virar de cabeça para baixo. Depois você vai ter que ficar pedindo a ajuda de Deus para poder desvirá-la. E Deus vai ter que fazer um milagre de fazer o tempo voltar para que as coisas possam se acertar. Né? É só um pouquinho nisso, né, gente? Muito legal a história do Bob Hallow, né? Faz a gente refletir. Tem a magia, né, do tempo, a mecânica do tempo, das histórias em quadrinhos, né? Mas mostra também, né, da nossa responsabilidade com o outro, né? A vida, e o mais extraordinário, a vida do Jorge estava uma zona, uma bagunça. Estava o irmão dele passando a mão na mulher dele, no dinheiro dele, e de repente tudo se acerta, né? O filho dele com problema. Tem tanta gente aí que vive cheio de problemas, consegue acertar a vida. Ah, meu Deus, não sei o que eu fiz. Pô, é só um pouquinho. Talvez não seja o que eu fiz que me fez a minha vida virar uma bagunça, mas o que eu deixei de fazer, as ajudas, pequenas ajudas que eu deixei de prestar, os pequenos favores que eu deixei de fazer, né? O ouvido que eu não dei para um amigo angustiado, a falta de atenção com quem procurou a minha ajuda, eu virei as costas para ele. Então, se a vida vira as costas para a gente, motivo tem. É porque quando foi da nossa vida, nós fizemos a mesma coisa. A gente só está colhendo o que plantou, né? Compensação, plantando bem, a gente vai ter um bem como retorno, e a gente vai ter certeza que, por piores que sejam os momentos que a gente está passando, as dificuldades, elas vão passar, coisa boa vai vir lá na frente, porque é de lei, né? Nós estamos fazendo por merecer, e essa é uma certeza que a gente carrega no coração, na alma. Fazer o bem sempre, para ter o bem sempre, para que a nossa volta o bem se espalhe, né? E que quando nós fomos o entrevistador de George Hallow, né, olhando para ele, a gente julga, né? Pô, o cara não vale nada. A gente não deixa esse papel de julgador para lá. A gente seja imparcial, a gente venha vê-lo sendo quem, né, for o Bob Hallow que vai aparecer na nossa frente, como um ser humano que está precisando de um serviço nosso, de uma atenção nossa. Né? Jesus não julgou ninguém, né? Não falou mal de ninguém. Né? Ele não falou fulano ou ciclano não vale nada. Né? Eu imagino quantos daqueles que foram curados por Jesus que não valiam nada. Né? Assim como a gente. E ele não chegou lá, não, você está cego, pronto, passou a enxergar, você está surdo, passou a ouvir, está mudo, passou a falar. Jesus não olhava isso. Jesus olhava a sinceridade do coração, olhava a fé da pessoa. A fé é que faz o milagre acontecer. Né? E todos nós erramos de vez em quando. Né? Mas a gente tem que procurar o tempo todo melhorar. A cada dia ser uma versão um pouco melhor. Né? Para que a gente tenha esperança de um dia chegar lá, né? Fazer a companhia, fazer por merecer a companhia do nosso querido e amado mestre, né? Então é isso aí, gente. Adorei a história. É uma história boa a gente comentar, para analisar, né? Para você que está ouvindo, você refletir, né? Agradeço demais a sua atenção. Fique com Deus e até a próxima. Boa história.